Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Hoje é mais um dia, mais uma semana que nós devemos louvar ao nosso Senhor, primeiro por termos nascido e depois por termos vivido esse tempo. E hoje por termos acordado, né? Nós devemos isso ao Senhor, sem Ele nada disso aconteceria. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma maneira simples de tocar esse Senhor. Quando eu falo do Senhor, eu falo do nosso Senhor máximo, nosso Criador, o Eterno, que tem muitos nomes. O nome dele em hebraico, os judeus tentam evitar um pouco que seja falado, porque é aquela história de não falar em vão, mas Elohim, Adonai, né? E por aí vai. Hoje eu quero citar alguns versículos, inclusive eu praticamente não vou falar muito, porque os versículos já falam por si só. Filipenses capítulo 3, versículo de 8 a 12, falando ainda dessa maneira fácil de tocar, ele diz: na verdade também tenho por perda todas as coisas, pela excelência, isso é Paulo falando, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Ele perdeu, na verdade, tudo. Perdeu dinheiro, perdeu fama, perdeu até a liberdade, estava preso, né? E ele dizia: e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Você vê que ele tinha um alvo, um objetivo, era ganhar a Cristo. Como é que se ganha Cristo, né? Aí ele diz assim: ó, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Paulo, ele estava falando sobre entregar-se completamente. Meus amigos, eu me sinto tão pequeno quando eu vejo um testemunho como esse, porque eu não me entrego tanto ainda. Eu desejo isso, eu almejo isso no meu coração, poder se entregar mais para o Senhor e desfrutar da paz que Ele dá, a paz interior. Muitas vezes a gente fica buscando paz em coisas tão bobas e que quando termina, às vezes é num porre de álcool que a gente toma, ou de uma droga, ou sexo, ou seja lá o que for, e quando termina você está com um vazio tão grande. Porque tem uma parte do ser humano, que é o espírito humano, que tem uma carência muito grande desse ser, né? Esse Senhor, esse Criador nosso. Em Colossenses ele diz: Cristo que é a nossa vida. Então, a vida, ele o tempo todo estava citando, você vive Cristo. Como se pode viver Cristo? Em Romanos 5,10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele fala sobre salvação. Que salvação é essa? Se fala muito de salvação do Espírito. Tem muito religioso que fala muito sobre inferno, céu, essas coisas todas. Eu não estou falando disso aqui, eu estou falando sobre salvar a sua alma, que é a parte que é a que você está usando para me entender agora. A mente, a emoção e a vontade, segundo o Watchman Nee, um dos maiores conhecedores da Bíblia que eu já vi na minha vida. E como é que ele pode fazer isso? Na experiência cristã se fala muito dessa história de salvar o espírito pelo sangue, mas e a alma? O que nos leva a ter um contentamento, uma felicidade, uma paz, uma tranquilidade maior. Você que está me ouvindo agora, você tem experimentado isso? Jesus diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele estava falando para os discípulos, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando ele fala do mundo, ele fala das pessoas que estão um pouco se lixando para o Senhor. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aqui faz uma salada fantástica, né? Está em João 14.
há necessidade de ter essa possibilidade de ter um espírito que dá vida. Se você olhar em 1 Coríntios 15, 45, diz assim, exatamente o que eu acabei de falar. Assim também está escrito. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, que é Cristo, o espírito vivificante, ou em algumas traduções, que dá vida. Bom, mas como é que... A vida não é o fato de estar vivo, respirando, o coração batendo, isso é a parte do corpo. E na sua alma, você que está me ouvindo agora, como é que está a sua vida? Como é que está a sua alma? A sua alma, ela está preenchida, está em paz, como o próprio Cristo, a minha, Pai, vos dou? E aí eu vou dizer uma forma fácil de você fazer isso sem precisar de grandes esforços religiosos, grandes complicações. Porque ele diz assim em Romanos 10, 12 e 13, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. O que é invocar, pessoal? Às vezes a gente brinca dizendo para as pessoas, essa pessoa está me invocando, está me deixando invocado, né? Ficando com raiva. Não tem nada a ver aqui com a tradução literal. A tradução literal fala chamar pelo nome, clamar pelo nome. Você está do outro lado da rua, eu falo Maria, e chamo você que está lá. João, né? Eu estou invocando de alguma forma. Por que não invocar? Ele diz que todas as vezes que nós invocamos esse ser, Yeshua, nós somos salvos. Salvos de quê, pessoal? Salvos de nós mesmos, salvos da angústia, salvos da tristeza, salvos da ganância, salvos da inveja, salvos de tudo que não presta. Ele pode entrar dentro do nosso coração e nos dar a paz. Ele diz aqui, por exemplo, em 2 Timóteo 2,22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Ele diz, inclusive, para que os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, sejam pessoas que possam te entregar essa paz. Você já passou por experiências de pessoas que são amigos seus, amigos, ou vocês, mulheres, suas amigas, que são pessoas interessantes, pessoas boas, bonitas muitas vezes, e pessoas inteligentes, mas sempre que te levam para um caminho que não é tão agradável. Ele diz assim, ó, foge também das paixões da mocidade. Entenda como quiser das paixões da mocidade. Mas eu acho que quando nós somos moços, nós somos muito jovens, nós cometemos muitas bobagens. Eu, por exemplo, fiz muitas bobagens na minha vida. Hoje tento viver uma vida mais cheia de paz. Essa paz que o Senhor prometeu. E em Atos diz assim, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Eles estavam falando que sobre Paulo, que ele, quando ele era conhecido como Saulo, ele saía perseguindo a igreja. E como é que ele sabia quem era da igreja? Só ouvindo. Ele ouvia os que invocavam, os que chamavam pelo nome do Senhor. E ele consentia com a morte, inclusive, de alguns desses daí. E ele diz, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele está dizendo aqui que os santos são aqueles que invocam. Alguns pensam que santos são que tem umas auréolas, umas rodinhas aqui em cima da cabeça. Outros pensam que santos são pessoas perfeitas. Tem até uma brincadeira de que algumas mulheres, quando vão falar com seus maridos, dizem assim, só falta um altar para ser santo. Santos, segundo isso aqui, são os que invocam o nome do Senhor. Olha que coisa interessante. Olha como a Bíblia e Cristo e Paulo são simples, né? E a verdadeira adoração, onde é que ela é feita, pessoal? Qual é a religião? Que religião que eu estou vendendo para vocês aqui? Nenhuma. Vocês sabiam que a palavra religião ela só aparece uma vez na Bíblia, que diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas para o serviço do Senhor? Mas ele diz assim, mas a hora vem, em João 4, 23, 24, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura pessoas assim, a tais que assim o adorem na verdade. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E você vai se lembrar que Jesus, ele explica, fechada a porta do teu quarto, orareis em secreto, e Deus que vê em secreto, que vê, não é nem que ouve, te recompensará. Então a gente precisa ter essa vida
de invocar, de clamar para que nós possamos ter paz. Você quer ter paz? Invoque. E aí, Salmo 119, para encerrar essa parte, diz assim, ó: clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Que coisa linda, né? Então é isso. Hoje eu estou exortando e clamando e chamando vocês a, junto comigo, invocarem. Chama o nome dele, Yeshua. Quer chamar de Jesus? Também chama. Apesar de que esse nome foi uma corruptela, uma coisa meio esquisita, que depois eu posso explicar. Mas você quer chamar pelo nome lá no hebraico, Yeshua ou Yahushua? Chama, clama. Clama pelo nome, clama pelo Pai. E se você tiver desespero, você faz como aquele gentil que diz assim: meu Deus, ele batia no peito, tem misericórdia de mim. Às vezes a gente está como uma profunda cova, como disse o salmista: da mais profunda cova te invoquei, né? E aí a gente sente um refrigério na nossa alma. É isso que eu estou hoje trazendo para vocês, para que vocês experimentem isso de uma forma muito prática. É o invocar, é o clamar, para obter dentro de vocês a paz que foi prometida por Yeshua, né? A minha paz vos dou. Eu vou encerrando essa primeira parte do programa, falando de novo Salmo 119. Eu acho esses versículos simplesmente fantásticos. Ele está dizendo assim: clamei de todo o meu coração. Entenda, ele estava aqui não clamando superficialmente, mas ele estava dizendo: eu clamei de todo o meu coração. Coração, parte dele é a alma. A alma é mente, emoção e vontade. Então ele estava usando todo o ser dele, da alma, para poder clamar, chamar pelo nome. Deus me ajuda. Você já teve essa sensação de que às vezes os problemas são tão grandes, tão ao seu redor, que você sente necessidade de clamar? E se um dia você quiser, por que não? Se você tiver vergonha de clamar na frente das pessoas, vai para um lugar deserto, por meio de uma estrada, no meio do mato, sei lá o quê, e clama lá. E chama em voz alta. Não tem nada disso. O Senhor, ele deseja que você clame. Ele diz: escuta-me, Senhor. Ele pede: me escuta, e guardarei os teus estatutos. E ele diz: a ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Salva-me, como eu já falei antes, dos problemas, salva-me de tudo que está acontecendo ao redor. Tem uma música de Aline Barros que ela fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? E ela diz assim: ressuscita-me. Às vezes a gente está cheio de problemas e a gente se sente morto. Está na hora do Senhor nos ressuscitar desses problemas, nos ressuscitar de tudo de ruim que está acontecendo ao redor. Então invoque, faça Yeshua, chame pelo nome dele. Ele vem até você. Meus amigos, meus irmãos, eu estou querendo hoje encerrar falando um pouco mais dos nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores que têm sempre grandes novidades. Nós, inclusive, vamos começar uma reforma na Equilibrium, agora no aspecto externo também, para deixá-la mais bonita. A Equilibrium, que tem o primeiro tomógrafo da região. Nenhuma cidade da região do Vale do Açu tem tomógrafo a não ser a Sul, a não ser na Equilibrium. O que é o tomógrafo, para vocês entenderem bem? Às vezes você precisa fazer uma radiografia. E uma radiografia tem em hospitais, tem em clínicas, tem em vários lugares. A radiografia ela mostra mais como se fosse uma foto. A tomografia é como se fosse você podendo ver ao redor, em 3 dimensões. Se um osso, por exemplo, ele tiver quebrado e a imagem estiver sobreposta, você não consegue ver a fratura. Mas numa tomografia você consegue ver perfeitamente. A tomografia consegue mostrar até tecidos moles. Eu fiz uma tomografia, por exemplo, do meu cérebro. Eu brincando, dizendo que era para saber se os parafusos estavam apertados. Claro que não tem parafuso no cérebro, mas você consegue ver, por exemplo, coágulo. Às vezes as pessoas sofrem acidentes de moto, batem a cabeça, principalmente na nossa região, que muita gente anda sem capacete, batem a cabeça e não sabem o risco que estão correndo. E quando você tem uma concussão cerebral, que é um problema que acontece a partir de uma pancada, como aquele que a Ayrton Senna teve, mas não precisa ser tão destrutivo, às vezes uma simples pancada pode gerar isso. Você pode identificar problemas
coágulos e coisas desse tipo. E se for identificado nas primeiras horas, você pode ser salvo. Se demorar mais de 18 horas, você pode morrer. Então, tendo pancadas, tendo fraturas, nada melhor do que um tomógrafo que vai conseguir ver uma imagem muito melhor. É como se a radiografia fosse uma televisão preto e branco daquelas do passado e a tomografia fosse uma televisão 4K hoje de última geração. Nós temos um tomógrafo à disposição de segunda a sábado e, além disso, outras especialidades. Estamos esperando o mamógrafo para fazermos mamografia, que é outra coisa que nunca houve em Açu. Vamos começar agora com o nosso centro cardiológico. Compramos uma esteira para fazer testes ergométricos, mapa, holter, e vamos trazer também eco com streaming, que é um tipo de programa que consegue meio como que prever problemas, saber que você poderá ter algum problema, e até onde eu sei isso é novidade em Açu também. Então, se você quer qualidade, você já sabe, a Equilibrium, ela está aqui exatamente para isso. A promessa foi que a cada mês nós teríamos uma novidade. Outra coisa que nós temos na Equilibrium é que nós fizemos parceria com a Clínica Viver. E nessa parceria nós estamos como um posto de coleta avançado dentro da Equilibrium. Grande vantagem, você não precisa ficar naquelas filas de espera intermináveis. E resultados muito precisos a partir da Viver, do nosso amigo Heriberto, Yuri. Eles são pessoas com uma qualidade muito grande. Por isso nós desejamos fazer essa parceria. A Equilibrium, ela funciona de segunda a sábado. O telefone é o 996962122, 996962122, e o Instagram é Equilibrium Açu. Entre em contato conosco, saiba mais das outras especialidades que estamos disponibilizando, inclusive a própria Liga contra o Câncer já é realidade em Açu, na Equilibrium. Então, a Equilibrium está aí para você. E eu queria falar um pouco também sobre a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Por sinal, estou até aqui com a camisa com o nome Dental Clínica. Dental Clínica é a única clínica da região e uma das poucas da região no Nordeste do Brasil, por que não dizer do mundo, a ser tão completa. Nós temos o nosso próprio tomógrafo, nós temos radiografia panorâmica, que conseguimos fazer as nossas próprias documentações. Você precisa de aparelho ortodôntico? Facílimo, nós fazemos a documentação, nós botamos o aparelho que você quiser, de porcelana, seja como for, invisível ou não, e tudo isso é possível na Dental Clínica. Nós temos a mão de fada Eduarda, ela tem uma mão simplesmente fantástica para fazer botox, preenchimento de lábios. Se você quer qualidade, você sabe que nós trazemos sempre o que há de melhor. Porque além de tudo isso, o Eduardo ainda pode fazer o uso do laser no lábio também, gerando uma hidratação a partir do uso do laser de alta potência. Somos os únicos a ter esse laser. Esse laser não serve só para isso, ele também serve para fazer cirurgias, às vezes sem anestesia. Nós conseguimos muitas vezes cortar a gengiva sem precisar de anestesia, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Fazer restaurações ou obturações sem precisar daquele motorzinho no laser, isso é facinho, né? Além do que temos também um centro de fresagem que é simplesmente fantástico. Imagina a experiência de em 35 anos já ter feito mais de 20 mil facetas e coroas de porcelana. Vocês têm noção do que é isso? Não é 2.000 nem 200, é 20 mil facetas e coroas. Então, você quer um sorriso com qualidade como o meu, eu tenho 30. Só desses 20 mil, só 30 estão aqui na minha boca, né? Então, se você quer um sorriso com qualidade para melhorar a tua autoestima, Dental Clínica é a solução. Nós temos soluções fantásticas para vocês, inclusive a possibilidade de fazer facetas e coroas de porcelana na mesma sessão. Então, você quebrou um dente e a gente pode, na mesma sessão, trabalhar naquele dente, escanear, né, como uma câmera que passa lá, como uma câmera não, é uma câmera, e a imagem vai no computador, a gente projeta o que a gente quer e uma fresadora vai aprontar a partir das imagens do computador o teu dente, que vai ser só instalado logo depois. Tecnologia do século XXI é na Dental Clínica. Somos os únicos a ter essa tecnologia na nossa região. E além disso, os implantes. Eu sou implantodontista, vocês sabem. Nós já temos mais de 15 mil implantes instalados. Bom, mas para que serve implante, pessoal? O implante serve para repor aquele dente que você perdeu.
Você quebra um dente muitas vezes, ou na estética, e fica faltando aquele negócio. Não dá para morder que preste, não dá para sorrir que preste, tua autoestima vai lá para baixo. Quantos pacientes já choraram na minha cadeira dizendo que não conseguem sorrir, só sorriem com a mão na boca? Ou porque usam uma prótese que não tem mais onde prender e fica uma prótese folgada, caindo, falando e a prótese se mexendo, né? Então tem tantas coisas que andam acontecendo por aí que não são tão boas. E na Dental Clínica nós temos a possibilidade de resolver esses problemas de todas as formas possíveis e imagináveis, fazer com que você possa ter um sorriso e uma mastigação eficiente. Então, quero morder adequadamente, quero morder com força. Não é com a força de uma prótese que é só 25%, quero morder com a força dos meus dentes. É possível? Sim, é possível a partir de implantes. Vocês sabem, hoje, depois de fazer mais de 15 mil implantes, na verdade não mais, mas estamos chegando nos 15 mil implantes agora em novembro, né? A gente obteve uma experiência muito boa e a gente consegue fazer muitas vezes um implante em 3 minutos. Então as pessoas antes tinham um certo receio, isso pode doer ou isso pode demorar muito. Não, nada a ver. Coisa super simples de fazer. Em alguns casos a gente faz a tomografia, que nós temos o nosso próprio tomógrafo, e a gente vai para a sala de cirurgia e coloca um implante sem precisar cortar com bisturi. Faz um pequeno furo, coloca esse implante, coloca a coroa essa parte de fora, o dente, e você já sai mordendo e sorrindo no primeiro dia. 100 pontos. Você já imaginou isso? Na Dental Clinic isso é possível. No mesmo dia, não é com 2 dias, 3 dias, nem uma semana, é no mesmo dia. Imagina essa possibilidade. Então corra para a Dental Clínica para você poder ser avaliado. Normalmente você vai ser avaliado por mim, eu vou poder fazer isso sem nenhum custo. E aí você vai poder saber como é que está a sua boca de verdade e a gente vai poder te mostrar isso. Na Dental Clínica nós temos o telefone que você pode entrar em contato para marcar, é o 999816640, 999816640, e estamos também em Natal, né? O telefone pode ser esse mesmo e também entrar pelo Instagram, que é o Dental Clínica Dr. Giovanni, ou seja, Dental Clínica Dr. Giovanni. E o meu Instagram pessoal, que é o Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. Lembre-se que é Giovanni Jovane. Então, Dr. Giovanni Dantas, e eu pessoalmente vou poder responder as dúvidas dos senhores. Eu fico muito honrado com a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu adorei fazer. Fique com Deus. Um forte abraço e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.